bênção, da alegria que é sabermos, temos ciência de que, apesar de nós sermos salvos pelo seu sangue, pela tua bondade, pelo teu amor, um amor grande e infinito, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento de estudo, que o Senhor venha abençoar nosso pastor Mário, Amém. e as palavras que venham a ser proferidas por ele sejam conduzidas pelo Espírito Santo, não sejam somente provenientes do discernimento dele, mas que sejam tocadas pelo saber que vem do Senhor, que ele possa nos guiar, que ele possa nos esclarecer mais o sentido da tua palavra, que esse momento de agora seja como uma semente derramada em solo fértil, que possa germinar, gerar frutos, que possamos sair daqui não como chegamos, mas que possamos sair daqui melhores do que como chegamos, para proclamar o teu evangelho, para dar da tua palavra para as pessoas. Que seja muito abençoado, meu Pai. Obrigado pelo Senhor, que possa nos abençoar, nos guiar. Enfim, esse pedido vai. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que essa semana, na verdade, amanhã, 31 de outubro, é o dia em que se comemora a Reforma Protestante. Então, eu decidi sair um pouco do nosso estudo de 1 Coríntios, para, em especial hoje, falarmos um pouco da Reforma Protestante com um tema. Esse tema que eu coloquei aqui foi um mote, né, uma frase, um mote muito usado na Reforma. Né? Ecclesia reformata semper reformanda. Essa expressão em latim significa igreja reformada sempre se reformando. Essa expressão foi usada lá no contexto da Reforma Protestante para mostrar que a igreja devia estar em constante reforma. E não à toa que eu botei esse título, porque hoje eu não quero falar da reforma necessariamente que aconteceu em 1517. Não é? Eu quero falar hoje de uma segunda leva de reforma, de um segundo período da reforma, um pouco mais tardio, por isso que eu botei aí, indo além de 1517, para falarmos da reforma na qual surge, de fato, a Igreja Batista. Né? Surge a denominação batista, surgem os batistas, e por que surgem? Como surgem? Eu já afirmo de cara aos irmãos que não temos como falar tudo em uma noite. A história dos batistas ela é muito rica, ela tem muitos detalhes. Nós vamos fazer um passeio superficial pela história e desaguar no grande ponto, né? Que é, nós somos credo-batistas. O que é que significa isso? E por que somos assim? E por que cremos nisso? Tá bem, irmãos? Uma breve explicação sobre essa frase. Igreja reformada sempre se reformando. Não significa dizer que os reformadores, nem os reformados, acham que deve haver uma reforma pela reforma na igreja, tá? Mas a reforma ela é sempre necessária buscando a pureza. Sempre há algo que necessita ser purificado no meio do povo de Deus para que cada vez mais estejamos mais próximos às Escrituras. Tá bem, irmãos? Então não é uma reforma pela reforma, uma mudança pela mudança. Tá bem? Os irmãos que tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Tá bem, irmãos? Claro, a nossa história, no que diz respeito à reforma, começa lá em 1517. Ano passado, nós tratamos aqui algumas semanas, eu citei alguns desses nomes que estão aqui embaixo, falei um pouquinho da vida deles, a gente gastou algumas semanas, não foi, falando sobre a Reforma Protestante, tá? Mas, o contexto da reforma principal, da reforma de 1517, tá? Foi a Igreja Católica dominando o mundo, né? Boa parte do mundo, digamos assim, no sentido religioso e político também. E a Igreja Católica, que nem sempre foi assim, em um determinado momento começa a trazer muitas distorções. Na verdade, em muitos séculos antes disso. Distorções de todos os níveis que você possa imaginar. Tá? Então, os que mais marcaram o contexto da reforma, irmãos, foram as indulgências. Alguém sabe o que é indulgência aqui? Indulgência, na verdade, ainda existe hoje na Igreja Católica, né? Na verdade, a grande questão da época era a venda das indulgências. Era a venda do perdão de pecados.
a indulgência era uma declaração de perdão de pecados. E por um tempo, isso estava sendo vendido, né? Existiu até uma frase que eu falei muito, né? Tetzel. Falei ano passado, a frasinha do Tetzel, né? Que ficou muito famosa, foi que toda vez que uma moeda cai no fundo da caixinha, uma alma é liberta do purgatório. O infeliz pregava isso. Isso dizia muito sobre como estava a visão da igreja. Sabe o que é engraçado, irmãos? Muitos dos católicos hoje gostam de levantar a voz contra a teologia da prosperidade, né? No meio evangélico. Mal sabem eles que eles são os pais da teologia da prosperidade. Que, de uma forma ainda mais bizarra, eles literalmente vendiam o perdão de Deus, colocando-se no lugar de Deus. Bem, mas outras coisas foram questionadas no período da Reforma. O próprio contexto da missa, a missa em si é uma heresia, até hoje, tá, irmãos? A missa é a repetição do sacrifício de Cristo. Isso é, por si só, herético, porque o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, eficaz. E toda missa, se houver 1000 missas na cidade de Serrinha hoje, nas 1000 missas, Cristo é novamente sacrificado. Isso é um absurdo, tá? Mas mais que isso, no contexto que diz respeito em como a mensagem passa para as pessoas, que era uma coisa que não havia mais na Idade Média, na verdade, não havia muito tempo, a coisa ainda estava pior. As missas eram rezadas em latim. Às vezes, os próprios oficiantes da missa só faziam decorar, não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o significado dessas coisas. E a população, então, boa parte analfabeta, em um declínio já da língua do latim, em muitos lugares do mundo, não entendiam nada que estava acontecendo. Iam unicamente pelo ritual da missa. Porque diziam que tinham que ir, iam lá e pronto. Foi um tempo de grande declínio moral dentro da religião. A gente lê e estuda sobre muitas pessoas que tinham cargos altíssimos dentro do catolicismo. E essas pessoas nem mesmo eram cristãs. Tinham apenas pelo cargo, por questões políticas. Isso não é novo, tá? Isso acontece em muitas religiões. E a própria figura do papado. Né? A própria figura do papado. Figura que é tida no meio reformado como a do anticristo. Alguém que se assenta no lugar de Cristo. Alguém que diz que tem, quando exerce o magistério, é infalível, como se falasse pela boca de Deus. Enfim, foram muitas distorções. Nós já falamos disso muito aqui, não é? Já discorremos muito sobre esses pontos. Os irmãos que quiserem ver um pouquinho mais aprofundado isso, tem a gravação do nosso estudo sobre isso ano passado. E tivemos esses nomes aí, que são pré-reformadores, para mostrar que a coisa não aconteceu ali em 1517, propriamente dito. Mas que muito antes disso já haviam movimentos de reforma dentro da igreja. Detalhe, outra coisa importante da gente ter uma boa visão da reforma. Muita gente acusa, né? Lutero era um monge, um católico revoltado que decidiu sair porque queria ou casar, né? Ou se revoltou contra a igreja. Calvino, isso. E começam a falar dessas pessoas como se essas fossem pessoas aleatórias que se rebelaram contra a igreja. Irmãos, esses homens que são citados aqui e os reformadores eram eruditos de dentro da igreja. Pessoas com cargos altos dentro da igreja. E era comum haver esses debates, essas divergências. Só que chega-se a uma proporção tal e a uma resistência tal nesses pontos que eram inegociáveis que houve a ruptura, tá? Às vezes os católicos querem debater falando assim como se fossem pessoas externas revoltadas contra a igreja. Eram pessoas da igreja, tá, irmãos? Lembre-se sempre disso. Esses homens que se converteram às escrituras, ao observar as escrituras, como está escrito lá, o justo vai viver por fé. Eles eram homens de Deus, do povo de Deus, que de fato amavam as escrituras e não concordavam com o erro ao redor. A gente tem aí Pedro Valdo na França, no século XII, olha, bem antes. A reforma lá no século XVI, Pedro Valdo já tinha ideais reformistas, né? E foi condenado como herege porque discordou do catolicismo. John Wycliffe na Inglaterra, e olha como isso acontece em lugares diferentes. Né? John Wycliffe na Inglaterra no século XIV,
2 séculos antes da Reforma, 200 anos, irmãos, antes da Reforma. É tempo, né? Já apontavam para esses erros grotescos do catolicismo. Jan Hus, na Boêmia, no século XV, Girolamo Savonarola, lá na Itália, no século XV também. Observe como os focos de pré-reforma aconteceram em vários lugares, né? E, finalmente, a gente tem os famosos reformadores aí do século XVI. Martinho Lutero na Alemanha, com Philippe de Melanchthon, João Calvino na França, mas que realizou boa parte do seu ministério lá na Suíça, Theodore de Bessa, que foi um sucessor de Calvino, John Knox, que foi aluno de Calvino lá na Escócia, esse é o fundador da igreja presbiteriana, John Knox, né, que orou: Senhor, me dê a Escócia, senão eu morro. Né? Me ajuda a converter esse povo, a pregar para esse povo, senão eu morro. Mostrando qual era o ideal dele, como esse homem ardia o desejo de pregar o reino de Deus. Tá? E o princípio, nós sabemos, os princípios, as 5 solas. Né? Esse é o princípio da fé protestante, da fé cristã, na verdade, defendida pelos reformadores. Sola gratia é um anúncio que a salvação é somente pela graça. Não pode ser comprada, é um favor de Deus. Sola fide, ela não é conquistada por méritos, mas é somente pela fé. Sola escritura, não é o magistério do Papa, não é a tradição da igreja que diz o que é certo e o que é errado. Quando nós nos aproximamos de Deus, é somente as escrituras que nos ensinam isso. Solos Christus, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há santo A, santo B, santo C que nos aproxime de Deus. Senão Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso redunda no objetivo máximo de todos os crentes: soli Deo glória. Glória somente a Deus. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, exaltação, adoração ao seu poderoso nome, porque ele é bom, porque ele é perfeito, porque ele é dono de todas as coisas. Esses são os princípios da reforma. Observe que nenhum desses princípios, irmãos, são levantados para ego e vaidade do homem. Na verdade, todos eles atribuem glória a quem tem direito, o único Deus. E nós devemos carregar isso com muito amor. Esses são os princípios da reforma. Agora eu quero que você perceba uma coisa. A reforma de 1517, a reforma protestante, a primeira leva, que é essa que eu estou brevemente rememorando aqui para os irmãos, ela tem um contexto muito específico. Um contexto importantíssimo, primordial para a fé cristã, no que diz respeito à salvação. Nós dizemos que aqui, boa parte dessas doutrinas elencadas, elas diz respeito à doutrina da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Porque o catolicismo pregava a salvação por obras. O catolicismo dividia a glória de Cristo com os santos, com o Papa, praticando idolatria e praticam até hoje. A salvação já não era mais pela graça, era mérito próprio. Então divide a glória de Deus com nós mesmos, aqueles que mereciam, não é? Que supostamente mereciam. Desfaziam a palavra que vem do próprio Deus, criando-se doutrinas e mais doutrinas baseadas em tradições vãs, tradições humanas, tradições que Deus nunca requereu de ninguém. Então, era muito importante. Quer falar, irmão? Pode falar. Mário, essas 5 solas, apesar de já estar implicitamente nas confissões de etnia, de Londres, mas essas 5 solas só veio depois, né? A nomenclatura. Isso, é depois. Outra coisa, só para falar. O princípio era esse, mas não estava, assim, pontuado. Eu lembro assim que foi que depois que colocou esses 5 solas assim, como a doutrina, os fundamentos da reforma. Da reforma. Como você falou aí do catolicismo, ele está
para você ser salvo, você tinha que cumprir os sacramentos da igreja. Sacramentos, isso. 7, são 7. Até hoje são 7. Isso. E se você tem que cumprir algum elemento, né, já não é graça, é obra, né, é mérito. Né? De fato, é sacramento... Você esqueceu de Maria, você falou do santo. Adoração a Maria. Tem muitos outros, né? Mas eu falo assim, a primeira leva da reforma tinha, claro, a adoração dos santos, a adoração de Maria, né? Mas esses elementos eram muito... talvez assim, a venda de indulgências foi muito firme. Uma coisa muito impactante, né? Que saiu do controle. A Igreja Católica está vendendo até terreno no céu. A Igreja Católica de Seita Mariana. Seita Mariana, é. A Seita Mariana. É verdade. Até hoje, a Igreja Católica tem o sacramento salvo? Sim, eles entendem que a salvação é, de certo modo, por obras. Eles vão dizer assim, a salvação é pela graça. Mas é uma graça que quando você vai entender o que é a graça, para eles é obras. É um cumprimento. De 1970, que foi assinado em conjunto das igrejas protestantes e a Igreja Católica, em 1970, que eles concordam que a justificação é pela fé, não por obras. Isso. Não sei se você conhece esse documento. Tem vários. Esse aí específico eu não estou lembrado não, mas teve vários, né? Vários concílios. Eles, tipo assim, da Igreja Católica com as igrejas protestantes pelo mundo. Entendi. Eu não sei assim, Quais as foram denominações que isso, assinaram esse documento e eles ambos concordam com a justificação pela fé. Isso. Então, eles vão dizer isso, que concordam que é justificação pela fé, porque o texto deixa bem claro, o texto bíblico, né? O problema é como eles explicam essa justificação pela fé, que no final das contas leva às obras. Né? Enfim, observem que o nosso ponto é sobre a doutrina da salvação. Influencia direto sobre como alguém pode ser salvo, que é pela graça, por meio da fé, como devemos atribuir toda a honra a Deus. Mas existe uma segunda leva da reforma, irmãos. Essa segunda leva já não é tão falada. E é triste, porque nós somos batistas, não é? Nós somos batistas. E talvez se você perguntar para a maioria dos batistas, eles não conhecem a própria história. E é muito triste isso. É muito triste você não perceber, não saber como surge a denominação que você pertence. E quando você não sabe, sabe o que acontece, irmãos? Você fica à mercê de qualquer um que diga. Quem não conhece a história da Reforma e ouve um católico dizer, olha, a Reforma foi um rebelde que queria casar. Se rebelaram contra a igreja verdadeira. E começam a criar coisas. E se você não sabe a história? E se você não conhece os fundamentos bíblicos, o que é que você faz? Você acredita. Não é? De igual modo, é importante que a gente conheça a história dos batistas, porque existem muitas lendas, muitas histórias e muitas variáveis para a história. A história não é uma coisa... A história do mundo, na verdade, não é uma coisa simples, uma linha só. Tem muitas ramificações, tem muitas possibilidades. Nós temos que conhecer para que a gente também carregue, de fato, a nossa identidade com sabedoria. Tá? Infelizmente, eu afirmo isso, não é uma suposição. A maioria dos batistas não conhece a história da Igreja Batista. Eu pergunto a vocês, alguém aqui conhece a história do surgimento da Igreja Batista? De como surgem os batistas? Porque a gente não é motivado a pesquisar essas coisas, na verdade. Certo. Para falarmos de história da Igreja Batista, é fundamental falar do surgimento de outra igreja. E essa é a Igreja Anglicana. Vocês já ouviram falar da Igreja Anglicana, não é? A Igreja Anglicana é a Igreja da Inglaterra. É a Igreja da Coroa. Né? É a igreja no qual o rei da Inglaterra, ou aquele que encabeça o rei ou a rainha da Inglaterra, né? Tem o domínio sobre a igreja. Agora é interessante saber como surgiu a Igreja da Inglaterra. Atualmente, né, quem encabeça a Igreja da Inglaterra, né, quem é o chefe, digamos assim, não espiritual, mas o chefe no sentido de Estado, porque é uma igreja que está unida ao Estado. Isso é muito importante, tá, irmãos?
unida ao Estado. Quem encabeça? O rei Charles. E pela primeira vez na história, a papisa, digamos assim, né? A bispa de Canterbury é uma mulher, que seria o equivalente ao Papa, né? A Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, tem uma estrutura episcopal, né? Ou seja, a mesma estrutura e hierarquia que existe na Igreja Católica. Padre, bispo, arcebispo, certo? Então, quando estava ainda no século XVI, poucos anos após a Reforma Protestante de 1517, lá na Inglaterra, veja, Reforma Protestante, Lutero alemão, Calvino na França, é uma coisa que acontece em vários pontos, tá? Lá na Inglaterra, sob o reinado de Henrique VIII, esse Henrique VIII foi conhecido por ser o defensor da fé. Sabe por quê, irmãos, defensor da fé? Porque no começo da reforma ali, ele recebeu esse título do Papa porque ele defendia com veemência o catolicismo. Olha, esses reformados são desordeiros, aqui na Inglaterra não entram. Se entrar, a gente mata. Ele defendia com grande afinco, tá? Ele recebeu esse título do Papa. Havia uma boa relação. Só que aí aconteceu um detalhe na vida pessoal do Henrique VIII. A sua esposa, Catarina de Aragão, ela só tinha lhe dado uma filha mulher. Uma filha chamada de Maria Tudor. Esse Tudor, né, era o sobrenome no qual subsistia essa dinastia, a dinastia Tudor, lá na Inglaterra. Esse reino da Inglaterra. E Catarina só lhe deu uma filha mulher. E ele queria um filho homem. Sabe o que foi que ele fez? A audácia deste rapaz. Ele pediu ao Papa Clemente que anulasse o seu casamento com Catarina Tudor, porque ele queria casar com Ana Boleyn. Ele queria casar com outra mulher. E o que foi que o Papa fez? O Papa fez, não, peraí. Aí também já é demais, meu amigo. Tudo bem que a gente vê de indulgência, mas isso aí você é um rei. Imagine se eu, Papa, dou essa permissão dos precedentes que eu abro no mundo inteiro. Não. Não permitiu. Foi o que Henrique fez? Henrique VIII fez? Beleza. Vamos romper. A partir de hoje, a Inglaterra não tem relação com o Papa mais. E a partir de hoje, eu instituo uma nova igreja na Inglaterra. A Igreja Anglicana. Irmão, você tem noção que a Igreja Anglicana nasce neste contexto? De um rei que queria recasar? E essa passa a ser agora a Igreja da Coroa Inglesa. Uma igreja do Estado, tá, da Inglaterra. Assim como o catolicismo era a igreja de muitos estados. Estados que eu falo não estados pedaços de uma nação, mas de várias nações, tá? A igreja estatal. Ou seja, o que acontece? A pessoa que nascesse na Inglaterra era automaticamente anglicano. A igreja anglicana, ela surgiu como uma divisão do catolicismo, uma nova igreja católica, né, digamos assim. Não foi por causa da reforma, não foi porque ela aderiu a os ideais reformistas, mas porque o rei queria recasar. E aí, rachou com o catolicismo romano. Lembre-se, esse racha nunca é só religioso, é um racha também político, tá? É uma nação rachando com Roma, tá? E aí, Catarina, né? Que era tia de Carlos V. A sua Catarina era a primeira esposa do Henrique, né? Ela era tia de Carlos V, que era um rei, digamos assim, lá na Espanha, e protegia Roma, né? Ela não foi, digamos assim, rejeitada, né, pelo Papa. O Papa não aceitou essa anulação do casamento. Imagine se ele aceita essa anulação de casamento. O precedente que ele abre e também a rixa que ele arruma com outro país católico, a Espanha, né? No qual o sobrinho da mulher rejeitada era rei lá. Vocês compreendem o emaranhado que é? Não é uma coisa fácil, tá? E eu estou citando aqui apenas fatos mais superficiais, não estou entrando em detalhes. Bem, em 1534, ou seja, tinha apenas 17 anos após a Reforma Protestante, Henrique VIII rompeu com o papado e fundou
a igreja anglicana, tá bem? Pense nisso. Ele fundou a igreja anglicana, mas não houve alterações doutrinárias, não houve mudança, não houve purificação. Só que agora o próprio rei era o líder da igreja. Ele era uma espécie de papa. E aí, foi o que ele fez? Se casou novamente, não era o que ele queria? Ele conseguiu o seu ideal. Só que aí, irmãos, surgiu uma coisa muito interessante na igreja anglicana. Um fenômeno histórico muito interessante. O rei Henrique VIII morre e começam seus filhos a assumirem a sucessão do trono, como é de todo rei, todo reinado. E essas pessoas, quando assumem a sucessão do trono, automaticamente eles passam a ser o chefe do Estado e da igreja anglicana. Tá bem? O que acontece quando algum novo chefe entra? Ele impõe seus ideais sobre a igreja. Então a igreja anglicana passou historicamente por um vai e vem. Por isso que eu botei o vai e vem da igreja anglicana. O que quer dizer isso? É que, a depender do rei, se ele tivesse um ideal muito católico, a igreja anglicana seria toda transformada numa igreja católica. Se ele tivesse um ideal mais protestante, a igreja anglicana passava a ter aspectos protestantes. E teve esse vai e vem, tá bem? O primeiro filho, de Henrique VIII assume, e ele era protestante. Ele assumiu o protestantismo. Veja, tinha 17 anos só após a reforma, quando a igreja anglicana é formada. Muito pouco tempo da reforma. Então, quando o seu filho assume o reinado, ele começa a transformar a igreja em uma igreja protestante, a purificar a igreja, tirar aqueles aspectos de idolatria da igreja anglicana. Porém, infelizmente, ele morre muito jovem. E aí sua irmã assume, vira rainha. Quem é sua irmã? A filha da Catarina, a mulher que foi rejeitada. Essa foi a Maria Tudor, tá? E depois que ela morre, Elizabeth I assume o trono da Inglaterra em 1558 até 1603, e ela faz da igreja anglicana uma via média. Ela ficou um meio termo, ela estabilizou a igreja anglicana no meio termo, entre catolicismo e protestante. Tá bem? Então, é importante a gente saber que houve esses períodos, esses altos e baixos, esse vai e vem dentro da igreja anglicana. Tudo isso impacta na população, irmãos, desse reinado. Tá bem? Porque se é forçado todo mundo a ser católico, o que acontece? Perseguição sobre o protestante. Se é forçado todo mundo a ser protestante, em alguns casos há perseguição sobre católicos, mas via de regra o que acontece é o contrário, né? Na verdade, o protestantismo ele tende a entender a diferença de crenças, né? A não obrigatoriedade de crenças, porque é pela fé, tá? Não é por obras. Você não força ninguém. Também tem a questão de liberdade de consciência. Então, assim, de não estar ligado a nenhum governo, nenhuma coisa desse. Isso. A liberdade você pode declarar não ter religião, né? As pessoas entendem isso. Mas é outro termo que os batistas dizem, que é não estar ligado a nenhum. Não, eu não tô nem falando. Ainda não tem os batistas aqui, tá? Ainda não tem. Vamos falar ainda, vamos chegar lá no surgimento dos batistas. Eu tô entendendo isso aí. Tá falando, né? A questão da independência das igrejas, né? Das denominações, independência denominacional. E isso não tá ligado ao governo. A gente vai falar disso aí. Né? Faz parte do movimento separatista. A gente vai chegar lá. Então, surge um movimento muito importante na história dos batistas, que é o movimento puritano. A gente fala aqui dos puritanos. De vez em quando, em uma pregação, nós citamos puritanos. Puritanos tiveram contribuição muito grande teológica, moral, de estilo de vida, que nos ensina muitas coisas. Né? E nós devemos absorver isso. E nesses períodos de muitas mudanças na Inglaterra, né, que envolvem mortes e perseguições, surge o movimento puritano. Tá? O movimento puritano ele surge primordialmente com alguns presbiterianos, ou pessoas que aderiram ao presbiterianismo no sentido de, não que era a igreja presbiteriana pontual que temos aqui, mas o sistema de governo presbiteriano, tá? Consequentemente reformados, calvinistas, certo? E eles querem, o nome puritano significa isso, eles querem purificar a igreja. A igreja tem muitas práticas errôneas, a igreja da Inglaterra, tá? Nós estamos falando do catolicismo, estamos falando da igreja da Inglaterra, e eles querem começar a purificar aquela igreja, tirar essas práticas. Então acontece muita perseguição quanto aos puritanos. O puritano é perseguido, assassinado, é levado para outros países, foge
foge inclusive para os Estados Unidos, né? Vão fundar a Nova Inglaterra, né? São muitas linhas que acontecem históricas, tá bem? Porém, a gente deve saber que antes de Elizabeth I, quem reinou foi Maria I, né? Ou Maria Tudor, a filha da Catarina Aragão, a filha da mulher que foi rejeitada pelo rei Henrique VIII. E essa Catarina e essa Maria Tudor, ela foi uma pessoa terrível. Ela faz a igreja anglicana voltar para ideais católicos e ela decide perseguir cruelmente qualquer um na Inglaterra que tivesse ideal protestante. Entende-se que nos pouquíssimos anos de reinado de Maria Tudor, ela matou mais de 280 protestantes. Tá? Matou mais de 280 protestantes. Isso por volta de 1560, por aí. É tanto que ela ganha a alcunha, o apelido de Blood Mary. Já ouviram falar disso aí? Os princípios daquelas lendas, Blood Mary, Maria a Sanguinária. É ela. Igreja anglicana, com ideal católico, voltando a ter relações com o Papa, que foi isso que ela fez, né? Ela criou novamente vínculos com o Papa e começou a dizimar os protestantes numa perseguição cruel e sanguinária. Não à toa, ela ganha essa alcunha, esse título de Maria Sanguinária. Ela mandou assassinar centenas de protestantes, irmãos, porque ela queria tornar a igreja anglicana o mais católica possível, tá? Enfim, quais eram os ideais puritanos? Purificar a igreja, né? É trazer um movimento reformado para dentro do anglicanismo, purificar a igreja anglicana, que já tinha pelo menos estatalmente se separado da igreja católica, né? Mas houve grande rejeição, houve grande barreira para esse movimento puritano. E aí surgem também os movimentos que nós chamamos de movimentos separatistas. Veja, o movimento puritano ele tenta fazer um pouco do que os primeiros reformadores tentaram fazer na igreja católica. O que é que os reformadores tentaram fazer na igreja católica? Reformar a igreja, não romper. Em um determinado momento, é necessário o quê? A ruptura. Foi isso que aconteceu em 1517. O que acontece também aqui na Inglaterra. Em um determinado momento, os puritanos não conseguem mais ter influência dentro do anglicanismo. As perseguições são muito grandes e surgem movimentos separatistas, pessoas decididas a romper, a sair da denominação anglicana e formar uma nova religião, né, uma nova igreja. Então eles defendiam os movimentos separatistas, mais especificamente os congregacionalistas, e aí surge um tipo de sistema de governo de igreja, que é esse sistema que nós temos de governo, que a congregação vota, né, que a gente entra em assembleia, como já tivemos aqui no começo do ano, e todo mundo vota, ó, vamos votar nisso, né? Congregacionalistas é que o governo está na congregação, no povo, e não num grupo específico, não no episcopado, como acontece na igreja episcopal, não no presbitério, como acontece na igreja presbiteriana, né? Mas na congregação, é assim que é o governo batista. Né? Então surgem esses movimentos separatistas com os congregacionalistas, que defendiam igrejas independentes e autônomas. Tá? E essa é a raiz dos batistas, irmãos. No movimento puritano de separação da igreja anglicana. Assim começa a surgir. Qual era o grande ideal? Tem que haver, deve haver, é necessário haver uma separação entre igreja e Estado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. A igreja está dentro do Estado? Tá, não tem como não estar. Mas o Estado não pode comandar a igreja. Quem escolhe a doutrina da igreja não pode ser um rei ímpio. A igreja ela tem que ser independente e tem que ser guiada pelas escrituras e não por um fulano A, B ou C. Tá? A igreja, observe que uma igreja que é dominada pelo Estado, ele assume princípios muito parecidos com o catolicismo romano, né, que é dominado por um homem, pelo Papa. Tá? A gente sabe que tem todo um conselho, mas que, por vezes, e a gente tem ao longo da história isso, né, diferentes papas moldando a igreja de diferentes formas.
Isso aconteceu ao longo dos centenas de anos da Igreja Católica. Tá? Então a gente tem aí uma breve linha do tempo que os irmãos podem ver, não sei se estão claramente aí. Reforma Protestante, século XVI, né? Em 1517. Temos lá João Calvino em Genebra, um pouquinho depois. Depois surge a teologia reformada, né? Quais ideais? Predestinação, soberania de Deus, expiação limitada, né? Deus morreu pelos eleitos. Depois, na Inglaterra surge a igreja anglicana, como nós vimos. Tá? Qual era o objetivo? Purificar, entre aspas, a igreja das práticas católicas, né? Mas nós sabemos que o surgimento dela foi porque o rei queria casar. E daqui surgem o quê? Dessa divisão, movimentos separatistas, surgem presbiterianos puritanos, né? Que querem reformar a igreja por dentro, defendem um governo de presbítero, um outro sistema de governo. A gente tem nomes aí como Richard Baxter, um dos puritanos mais conhecidos que tem, escritor, autor de muitas boas obras, inclusive. Tem os puritanos congregacionalistas ou independentes, nos quais está a nossa raiz batista, tá bem? Rejeitava essa hierarquia episcopal, né, de bispo, arcebispo. Cada igreja local tinha que ser autônoma e autogovernada, ou seja, a igreja se governava. Quais são os principais nomes dessa defesa? John Owen, né, extremamente conhecido, e Thomas Goodwin. E tinha outros movimentos separatistas puritanos, né, que rompe total com a igreja anglicana, formam igrejas independentes, autônomas, simples, centradas na Bíblia também, nos quais surgem o movimento batista, mais especificamente desse grupo aí, com esses nomes, Robert Browning, Henry Barrow, John Smith, Thomas Helwys, tá? Agora, surgem duas linhas que nós devemos saber a partir daqui desses movimentos separatistas. Uma linha que fica conhecida na história como Batistas Gerais, surgiu um pouquinho antes, e os Batistas Gerais, eles são arminianos, tá? Porque eles recebem grande influência de holandeses, até influências de alguns outros grupos chamados de anabatistas, tá? Principalmente grupos chamados de menonitas. E lá na Holanda, lembre-se, é onde estavam os remonstrantes, né? Ou seja, os alunos de Armínio que escreveram a remonstrância, né? Que começaram a debater com os calvinistas, né? Ou seja, esses batistas são chamados de batistas gerais. O nome não é à toa, irmãos. Batista geral é porque eles acreditavam na expiação geral, ou seja, Jesus morreu por todo mundo, né? Contrariando a crença calvinista da expiação limitada. Por outro lado, surge onde nós estamos inseridos os batistas particulares ou batistas calvinistas. Qual a origem deles? Nasceram dentro dos congregacionalistas reformados, puritanos, tá? Ou seja, tem a raiz reformada, e os seus fundadores, seus principais nomes são esses três: John Spilsbury, né? Spilsbury, Henry Jessey e William Kiffin, tá bem? São os primeiros batistas reformados, né? Ou, na linguagem original, batistas particulares, tá bem? Então, os primeiros batistas e seus ideais. Quem eram? Foram arminianos, ficou um pouquinho separado aí porque estava injustificado o texto. John Smith e Thomas Helwys, eles acreditavam na expiação geral. Isso porque, irmãos, eles tiveram uma relação com anabatistas. Deixa eu explicar aí. Isso é importante, tá? Alguém já ouviu falar desse grupo anabatista? Essa expressão. Anabatista foram todos os grupos que surgiram ali no movimento, no período da Reforma. Veja, ainda em 1500 e pouquinho, 1517, às vezes até um pouquinho antes, algumas fontes até indicam eles surgindo antes, eram movimentos de homens que tentaram uma separação chamada de reforma radical. Eles tentaram uma reforma radical com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica ainda. E eles diziam que todo mundo tinha que se rebatizar. Tá? E daí vem a expressão anabatista. Rebatismo. Eles rebatizavam.
Bem, o movimento anabatista, ele era um movimento separatista e ele, infelizmente, era muito plural, não tem muito como definir o movimento anabatista, porque eram vários grupos anabatistas. E cada um cria uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas querem dizer falsamente que a raiz dos batistas vem dos anabatistas, e não é isso. Existe uma relação? Existe, mas não é a mesma raiz. Os batistas gerais, os arminianos, eles saindo, né, por causa de perseguições da Inglaterra, encontraram com esses grupos que já existiam lá na Holanda. E se misturaram e trocaram informações. E depois retornaram com alguns ideais. E esses ideais eram arminianos. Um grande erro, uma grande falha. Tá? Os anabatistas eram considerados hereges por muitos. E de fato eram. Porque alguns deles negavam doutrinas fundamentais. Outros diziam que o homem tinha que viver em total estado de paz, era o contrário ao uso de qualquer tipo de arma. Tinham várias doutrinas, porque eram vários grupos. Até hoje existem grupos anabatistas, a exemplo disso, os menonitas existem até hoje. Tá? Existem outras religiões tipo anabatistas, por exemplo, os Amish americanos. Não sei se alguém já ouviu falar dessa religião, Amish. Mas as raízes do movimento batista não são as mesmas. Eles nascem lá na Reforma, ainda contra o catolicismo, a Reforma Radical. O movimento batista, a Igreja Batista, nasce na Inglaterra, tá bem? E os calvinistas, obviamente, os batistas particulares, eles não tiveram essa relação, dos quais está a nossa linhagem, né, de batistas, eles não tiveram essa relação com os anabatistas. Na verdade, os batistas particulares, eles eram calvinistas, eles vêm justamente dos puritanos que decidiram romper com a igreja na Inglaterra, o movimento puritano, tá? E criar uma nova denominação não estatal, romper com essa ligação com o Estado. Então vem John Spilsbury, Henry Jesse, William Kiffin, e aí surge a primeira igreja batista. E ela surge lá em Londres, tá bem? Na primeira igreja, nesse primeiro grupo, em 1644 surge também a primeira confissão de fé, tá? Essa confissão de fé é a confissão de 1644. Detalhe, irmãos, essa confissão de fé é tão interessante que ela inicia bem assim: nós somos injustamente acusados de ter relação com os anabatistas. Não temos nenhuma relação com eles. A primeira coisa que aparece na confissão. Se você procurar, essa confissão existe, é fácil de achar, tá? Na internet, você bota Confissão de Fé Batista de 1644, você acha ela tranquilamente na internet, tá? Ela é um pouco mais simples do que a nossa. Detalhe, a perseguição estava tão grande nesses dias ainda, a igreja anglicana perseguindo, né, o anglicanismo, a coroa inglesa perseguindo os protestantes, que os autores dessa confissão não tiveram coragem de assinar o nome no final. Ela não foi assinada por causa da perseguição. Alguns anos depois, outro detalhe importante, primeira confissão de fé protestante é essa, uma das primeiras, digamos assim, né, formal. E ela, inclusive, surge antes da confissão de fé de Westminster, que é a presbiteriana, tá? A confissão de fé de Westminster surge uns 2, 3 anos depois da confissão batista. Agora, quando houve uma pacificação, aí sim os batistas fizeram outra confissão de fé, que é a CFB, Confissão de Fé Batista de Londres, né, de 1689, que é a nossa confissão de fé, que nós adotamos até hoje. Tá bem? Ó, veja, diferença de tempo de uma para outra, 45 anos. Esse tempo, houve, digamos assim, uma certa pacificação para que, finalmente, acabasse essa perseguição na Inglaterra e os batistas pudessem professar que eram batistas em uma igreja diferente da igreja do Estado, da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana. Entendeu, irmãos? Temos aí um pequeno panorama, né, uma linha do tempo. 1633, primeiras igrejas fundadas por John Spilsbury. Ele forma a primeira igreja batista particular de Londres. Detalhe, Mário, e os batistas gerais, e os arminianos? Eles tiveram tantas misturas, irmãos, com os anabatistas, que quando eles vêm, eles ficam se rebatizando, um negócio maluco. Né? Quando eles vão para a Inglaterra,
eram tantas visões e eles mesmo divergiam entre si que essa igreja não vingou muito. Continuou tendo, mas o número é muito pequeno. Já a solidez calvinista, por vir no movimento puritano, né, e já tem uma confissão de fé bem definida desde 1644, desde o começo dos batistas particulares, fez com que as igrejas elas ganhassem novas congregações e, diferente da outra, se multiplicasse o número de batistas. Então, originalmente, substancialmente, historicamente, os batistas eram calvinistas, tá? Então, John Spilsbury forma a primeira igreja batista particular em Londres em 1633, tá? Em 1644 vem aquela primeira confissão de fé, que eles publicam, mas não assinam, e ela foi revisada em 1646, tá? Entre 1660 e 1688 houve uma perseguição pesada, né, da coroa inglesa. Houveram leis eclesiásticas, né, que colocaram imposição contra os batistas, enfrentaram prisão, multa, perseguição. Eles não podiam professar, porque existia uma igreja que dominava o país, que era anglicana, a igreja do rei. Né? Como é que alguém estava fazendo uma igreja fora? Né? Separando, né, a igreja. E, finalmente, em 1689, houve a liberdade e o reconhecimento. Não, finalmente eles reconheceram que todo mundo poderia ter a sua adoração em paz. Tá? A confissão foi escrita em 1677, adotada, é a nossa confissão, tá, irmãos? Só que ela foi aprimorada, reeditada, esteve prontinha como nós a conhecemos em 1689, quando finalmente teve a lei, né, que trouxe liberdade aos batistas. Eles puderam professar sua fé. Nós podemos professar nossa fé tranquilamente. Tá bem? Alguma dúvida até então? Oi? Por que eles não queriam ser associados aos anabatistas? Porque os anabatistas eram hereges. Anabatistas eram hereges a ponto de presbiterianos não toleravam eles, católicos não toleravam, anglicanos não toleravam, nem batistas, ninguém tolerava. Uma história de que eles tomaram uma cidade, não sei se foi isso, teve um massacre, uma cidade na Alemanha chamada Norte, eu acho. Os anabatistas fizeram isso. E aí teve um massacre, acho que eles não tinham. Aí eles ficaram ligados a esse massacre. Não só. Então, os anabatistas eram um grupo muito, muito vasto. Tá? Existiam anabatistas que eram, digamos assim, de guerra. Eles entendiam que tinham que pegar em armas e fazer um conflito armado. Existiam outros que eram totalmente avessos a isso, que tinha que ser paz, não podia pegar numa arma. Não podiam nem se defender. Se alguém fosse lhe roubar, você tinha que deixar. Era muito heterogêneo, era muito plural a doutrina anabatista. Não era uma coisa que você podia dizer assim, anabatista é isso. Qual era a característica deles, que era geral, é que eles batizavam todo mundo que vinha de outra religião. Se viesse do catolicismo, eles rebatizavam. Se viesse dos presbiterianos, rebatizavam. Se viesse de qualquer outra religião evangélica, ou católica, ou anglicana, eles rebatizavam. Eles não aceitavam o batismo. Então, eles praticavam esses rebatismos e cada comunidade tinha suas próprias regras. Eram heréticos mesmo, porque assim, muitos deles desprezavam muitos textos importantes da Bíblia. Tá? Por exemplo, os 5 solas, eles não aceitavam como deveriam ser. Por exemplo, o sola fide, eles tinham uma dificuldade. O sola fide, somente a fé. Então, eles tinham um aspecto meritório na salvação, alguns deles. Então, definir o que é anabatista é muito difícil. Mas a gente tem esses grupos diversos, né, nos quais o que prevalece até hoje, assim, mais conhecidos, são os menonitas. Né? Então, era reconhecido na comunidade cristã como um todo como grupos heréticos. Então, esse é o motivo, assim. Os batistas não queriam nenhuma associação. A única coisa que é parecida é um nome. Anabatista com batista. Mas associação... Tentam. Esse é o grande problema. Tentam e pior. Pastores. Eu já ouvi de pastores batistas que não param para estudar história tentando associar. Né? O que é terrível. E ainda chamam nossos irmãos anabatistas. Não eram irmãos. Eles eram hereges. Alguns até unicistas, hereges da Trindade. Sabe? Assim, coisas que não podiam ser aceitas mesmo como irmãos. Tá? Agora vem, por que somos batistas? Tá? O que é que nos define como batistas? Então,
O movimento batista puritano, estou falando batista original, batista de verdade, calvinistas como nós, apesar de a gente usar o nome batista reformado, irmãos, a gente usa porque, enfim, o nome batista ficou muito desgastado, né? Por causa de tantos... Todo mundo faz o que quer com o nome batista. Não estuda a história, não conhece as origens, não conhece as raízes e faz o que quiser. Né? Então a gente usa o nome reformado para deixar bem claro. Nós somos batistas originais, calvinistas. Já pensou? A gente ser associado a esse grupo? Pois é. Pois é, tem todo tipo de batista, né? Pois é. Isso, mas foi aderindo ao neopentecostalismo, com o tempo, né? Foi aderindo ao neopentecostalismo e, infelizmente... Não, sim, sem dúvidas. Tem algumas resistências. Tem algumas resistências ainda. Porque é uma igreja muito ampla. Isso. Não. Sim. Que é quase um choque. O que influencia a maioria das outras, né? Que tem surgido aí. Quase como uma franquia, infelizmente. Né? Então... Por que nós somos batistas, né? Aí vem aquela frase que usamos no começo, aqui traduzida, né? Igreja reformada, sempre se reformando. Por quê, irmãos? Lembra que eu comecei dizendo que o movimento de 1517, ele lidou com a doutrina da soteriologia, da salvação? Isso ficou muito bem estabelecido pelos primeiros reformadores da igreja. Mas, claro, porque era o impacto inicial, né? Era aquele que mais chamava a atenção. Mas necessitava ainda outros tipos de purificação, tá? Que foram, obviamente, orquestrados pelos puritanos. E essa é a segunda leva da reforma. Não é mais uma reforma quanto à soteriologia, porque eles fizeram isso muito bem feito. Tanto que nós somos calvinistas. O que faltava era uma reforma na eclesiologia, ou seja, na doutrina da igreja, como a igreja deve se comportar, como a igreja deve se organizar. E mais especificamente, como nós ingressamos na igreja, no povo de Deus. Será que é por meio do nascimento em uma nação? Me dá o direito de ser de uma igreja? Será que é por meio de que eu nasci numa família, essa família então me introduz na religião e eu já sou daquela igreja? Eu pertenço ao corpo de Cristo? Nós sabemos que para ingressar no povo de Deus, se ingressa somente pela fé. Sola fide, a gente defende o sola fide. Então, apesar de eu desejar muito, clamar a Deus, orar ao Senhor e ter que me esforçar para ensinar meus filhos no caminho que devem andar, eu não posso atribuí-los fé. E ainda que eu force um batismo neles, sendo um bebê ou criança, isso não pode atribuir fé a eles. Então, por que nós somos batistas? Porque entendemos a doutrina do credo-batismo. Essas duas coisas são importantíssimas. Separação igreja-estado e credo-batismo. Para ingressar na fé, para ingressar no corpo de Cristo, é somente pela fé. Tá bem? Não é porque eu pertenço a uma nação e essa nação é de tal religião. Isso era lá no passado. Na antiga aliança. E outra, você era membro do povo de Deus no sentido geográfico. Lembra que Paulo diz? Nem todos os de Israel são de fato israelitas? Não era porque era circuncidado na carne do prepúcio que era um servo de Deus. Eu posso citar vários na Bíblia. A gente tem até rei de Israel, Saul era circuncidado e era um ímpio. Não obedeceu ao Senhor. Então isso não garantia entrada no reino dos céus, mas no reino terreno. A menos que pela fé confiassem em Deus e obedecessem aos seus mandamentos. Então, o ingresso na nova aliança, no corpo de Cristo, na igreja, é por meio da fé. O que marca esse ingresso, né, o símbolo visível é o batismo, mas é de uma fé que já existe previamente no coração. Essa é a nossa divergência, diferença com algumas denominações. Então, primeiro, separação da igreja e Estado, que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo. As igrejas devem ter uma autonomia, como nós temos aqui. O modelo de regimento da igreja é congregacional, a igreja decide, toma as decisões juntos.
E o batismo é somente de crentes. A gente não batiza descrente. Como assim? Não é que eu trato o meu filho como ímpio, tá, irmãos? É que ele ainda não professou a fé. Ele ainda não é declaradamente um crente, até que pela maturidade, pelo entendimento do que Cristo fez, ele possa dizer: eu creio que Cristo morreu por mim. E aí sim ele vai ser batizado. Enquanto não fizer isso, ele não tem o direito dos sacramentos, nem do batismo, nem da ceia do Senhor. Então, o batismo, para nós batistas, daí que vem o nosso nome, credo-batistas. Batistas vem da doutrina do credo-batista, você tem que crer para ser batizado. Entendemos que o batismo correto é por imersão, mergulhando nas águas, simbolizando que o velho homem morreu e Cristo nos deu uma nova vida. Esse é o batismo bíblico e correto. Tá bem, irmãos? A gente não arranja brigas, não tem divergência com os presbiterianos porque eles batizam por aspersão, porque eles batizam bebês. Isso é uma coisa secundária da fé. Mas entendemos que para termos uma igreja cada vez mais pura, mais santa, mais bíblica, devemos seguir o que as Escrituras nos diz. E aí vem a pergunta: por que nós somos credo-batistas? Por que cremos na doutrina do credo-batismo? Eu trouxe aí uma tonelada de textos bíblicos que provam. Não vai dar para a gente ler todos, né? Porque a hora já avança. Mas eu quero ler alguns textos com os irmãos, tá bem? Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Palavras de Cristo. Texto conhecidíssimo, comissão universal. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas, Mário, onde é que aqui está o credo-batismo? É que Jesus diz assim: portanto, façam discípulos de todas as nações. Primeiro vem esse ensino, discipulado. E aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confirme a fé deles. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Tem mais. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Observe a ordem: vão, preguem o evangelho a toda criatura. Agora, olha a condição: quem crer, continuação óbvia, clara, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Para ser batizado, tem que entender e professar a fé. Declarar publicamente que crê em Cristo. Não entendi a pergunta. Se podem ser salvos? Se são salvos, você está falando? Sim, acho que não são batizados. De novo, veja, batismo não salva. Sim. Batismo não salva. Tá bem? O que é que salva? Fé em Cristo. Quem é que salva? É Deus. Nós entendemos que Deus... Porque essa sua pergunta não é sobre ser credo-batista, né? Ela vale para todo mundo, né? Ela vale para todo mundo. Concorda ou não? Veja, batismo salva? Não. Então ela vale para todo mundo. Você está perguntando assim, uma criança que morre sem conseguir professar a fé, ela vai para o inferno ou para o céu? Não é isso que você está perguntando? Acho que é. Porque assim, vamos supor, presbiteriano, ele batiza o bebê. O bebê lá com 10 dias de vida, ele está batizado. Aí ele morre, o bichinho morre. Vai para o céu, vai para o inferno. Às vezes vai para o céu porque foi batizado. Então é por obras. Se a cláusula dele ir para o céu for o batismo, é obra, não é pela graça, né? Então não veja, salvação, a gente não está falando de salvação aqui. Está falando de obediência à doutrina do batismo. Batismo, ele não salva, né? Batismo não salva. O batismo é obediência, é uma ordenança que Cristo nos dá. Agora, qual é o nosso entendimento sobre uma criança que morre? É semelhante à maioria pelo menos os presbiterianos que eu conheço, gente decente. Vamos dizer o seguinte: eu particularmente creio que um bebê, quando morre, Deus, por sua graça, por sua soberania, o salva. As nossas confissões, as duas, são semelhantes, né? Tanto a batista como a presbiteriana. Por que eu estou botando na presbiteriana? Porque eles batizam o bebê e a gente não, tá? Estou botando as duas assim em confronto. Todas elas dizem que os bebês eleitos que morrem são salvos. Eu, particularmente, como Spurgeon, entendo que todos os bebês que morrem é uma permissão de Deus e que eles são eleitos, tá? Mário, você tem algum argumento bíblico? Tenho. O argumento bíblico é a condenação
não é? A condenação dos homens é pelos seus pecados, né? Feitos voluntariamente. Ah, o bebê, ele merece o céu? Não, de forma alguma. Ninguém merece. Mas como condenar um bebê pelos seus pecados, dos quais ele não tinha consciência disso, né? Então, conhecendo a bondade do meu Deus, a sua soberania, a sua misericórdia, eu entendo que o nosso Deus salva essas crianças. Entende? Eu entendo que eles são salvos e tão somente pela misericórdia e graça de Deus. Não é porque eles merecem, não. Tá? É só porque eles não têm o pecado no sentido consumado consciente. Mas são pecadores, tá? Tem a raiz do pecado e necessitam de purificação. Eu entendo que Deus é bom, ele faz isso. Não só com bebês, mas com pessoas que são totalmente incapazes mentalmente, né? Pessoas que não têm a sua consciência, né? Completa, eu entendo que é uma parte da providência de Deus e que ele salva essas pessoas. Bem, respondeu a pergunta? Atos 2, 37 e 38. Diz assim, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro, ouviram isso é a pregação do evangelho, tá? Que Pedro fez. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E agora, vocês pregaram Cristo, aquela pregação de Pedro, né? Incrível, lá de Atos 2. E eles ficam, e agora? Cristo veio, a gente matou o Cordeiro de Deus. E agora, o que faremos, irmãos? Pedro respondeu o quê? Arrependam-se e cada um... Olha a ordem. Primeiro, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha a ordem, que é fundamental para o batismo. Arrepender-se, tá? Eu falei que batismo não salva, né? O meu antigo pastor, ele dizia o seguinte, pastor presbiteriano, e eu concordo com ele, tá? Batismo não salva, mas condena muita gente. O batismo em si é um símbolo da nossa salvação. Mas vamos supor que alguém diz assim, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas eu não quero me batizar ainda não. A resposta é bem simples, você não teve não fé, nem creu em Deus. Você está desobedecendo uma ordem que Deus mandou se batizar. Entende? Batismo é o símbolo do ingresso do crente na igreja de Deus, no corpo de Cristo, na aliança do Senhor, na nova aliança de Deus com os homens. Tá bem, irmãos? Então, o batismo não salva, mas condena muita gente. Aquele que rejeita, aquele que desobedece essa ordenança, é tanto que o nome é ordenança, né? Ele está em rebeldia contra o Senhor. E mostra que não crê verdadeiramente. Atos 8, 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, quando deram crédito, ou seja, quando creram que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres, como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vocês estão vendo, irmãos, que em todos os casos é primeiro a fé e depois o batismo? Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Esse é um dos textos mais lindos da Escritura, né? Então o eunuco disse, Filipe, ele tinha se trasladado, irmãos, para pregar o evangelho para esse cara, no meio do nada. Então o eunuco, esse homem que estava sendo evangelizado por Filipe, disse, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Ou seja, se você crê. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que foi que ele fez? Professou publicamente a sua fé. É evidente que nós necessitamos professar a fé para o batismo. Outro texto. Então o carcereiro, esse é conhecido, né? O famoso texto do carcereiro. Tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Aquele texto do carcereiro. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Veja, não é pela crença dele que a casa ia ser salva, não, irmãos. É que Deus tinha um propósito, né? De salvar aquela família toda pela fé. E pregaram a palavra de Deus. Observe a ordem. Primeiro pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Tá vendo? Não é uma coisa automática, não. Todos os que faziam também ouviram a palavra de Deus. Foi pregada a eles. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer
e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Foi pregado o evangelho para eles creram em Deus e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que nós somos credo-batistas? Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha a ordem, crer e ser batizado. Mais um texto, Romanos 6, 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vocês esqueceram disso, Romanos? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por que eu circulei aqui em novidade de vida? Imagine se você batiza um bebê. Como é que o bebê anda em novidade de vida? Novidade de quê? É evidente que o batismo é para a fé. Aqueles que têm fé. E assim, de fato, nós cremos no sola fide. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não é a circuncisão da carne, mas a de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ou seja, vocês morreram com Cristo no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É isso que o batismo simboliza, a morte do velho homem, a ressurreição do novo homem. Vou só explicar esse texto para encerrarmos, tá? Deixa eu ver. Só dois textos, o pequenininho. Que o próximo é o texto desse aí. Esse aqui é uma citação desse outro, tá? O autor aos Hebreus cita Jeremias 31. Ele diz assim, explicando a transição das alianças da antiga para a nova. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, olha, está escrito lá em Jeremias, tá, irmãos? Deus dizendo lá no Antigo Testamento, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Veja, Deus está dizendo que faria uma nova aliança, uma aliança diferente conosco, diferente daquela que foi feita lá no Egito. Aquela era a aliança da circuncisão, a nossa é a aliança da fé. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, é esta, imprimirei as minhas leis na mente deles. Olha como a coisa acontece internamente. E as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora observe esta cláusula. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Sabe o que está escrito aqui? Que na antiga aliança, os bebês eram circuncidados, mas em um determinado momento você precisava dizer assim, você precisa conhecer a Deus. Você já foi circuncidado, mas ainda não conhece. Na nova aliança, não. Na nova aliança, todos que pertencem a ela já conhecem o Senhor, porque só ingressam nela pela fé. Então é necessário que oremos para que os nossos pequenos ingressem na nova aliança com Deus. A gente cuida deles e cria com esse propósito. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é graça, irmãos. Quando ele diz nova aliança, né? O autor aos Hebreus dizendo, quando ele diz nova aliança, o autor aos Hebreus está explicando o texto de Jeremias. Torna antiquada a primeira, ou seja, a primeira caducou, perdeu seu efeito. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E nós sabemos que Cristo aboliu aquela aliança e trouxe uma nova aliança. Uma nova aliança no seu sangue. Por fim, João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Olha como é que se torna filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que esse texto é sobre batismo? Porque aqueles que batizam crianças, né, seus bebês, eles batizam porque nasceram da carne. Deu a sorte, pela graça, de nascer numa família cristã.
Mas aquele foi o nascimento carnal e não é assim que se nasce de Deus. Se nasce de Deus pela fé, é um novo nascimento. Então é necessário que em um determinado momento, ouvindo o Evangelho, eles creiam para ser parte do povo de Deus. Tá? Alguma pergunta, irmãos? Assim, essa é uma pergunta que é impossível eu falar. Não temos como a gente criar uma lista. O que a gente faz é uma avaliação. Do batismo, se ele foi bíblico. Se ele foi feito com uma consciência, a pessoa que estava sendo batizada tinha consciência, queria, estava sendo batizada porque declarou a fé em Cristo. Se foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a Escritura manda. Se foi feito por um ministro evangélico ordenado para aquilo, homem, porque só homens são ordenados para isso. Né? Do contrário, é uma rebeldia contra a palavra de Deus. Se foi feito assim, por imersão, né? Esse batismo é um batismo verdadeiro. Tá? Eu vou dizer que eu entendo o batismo por aspersão, daqueles que fazem pela fé, também como batismo verdadeiro, tá? Porque o elemento é água. Mas o ideal é que o batismo seja por aspersão, ou por imersão. Oi? Eu ia falar assim porque eu acredito no credo batismo. Aham. Assim, eu não vejo assim na escritura, na Bíblia, a ordem para ser por imersão. É porque a palavra batismo é imersão. Porque assim, Entendeu? A palavra batismo, do grego, quando Pedro batizou 3.000 pessoas em Jerusalém, sabe que ali não tinha até existiam tanques. Esse é um argumento presbiteriano, mas é um argumento muito fraco. Paulo também na prisão, né? Ele tinha algum lugar para ele batizar. Tinha. Soldados lá que Tinha, então é isso. Existiam muitos tanques naquela região, tá? Em Jerusalém tinha muitos tanques. Vou dar um exemplo. Existia o tanque de Betesda. Lembra aquele paralítico que ficava tentando... Existiam muitos tanques naquela região, porque as pessoas também necessitavam fazer purificações. Mas não é sobre isso, é porque a palavra batismo mesmo, né? A palavra mesmo no grego, batismo, ela significa imergir. Ela carrega consigo esse significado. Quando ela é traduzida para nós, como batismo, a gente faz esse neologismo, cria essa palavra, ela vira uma palavra genérica, né? Mas o texto em si, naquela língua, idioma, significa isso. Mas, concordo, o batismo verdadeiro ele é com água, tá? Claro que a gente busca fazer o batismo da forma mais pura. Né? Quais são os indicativos disso? A expressão batismo que é usada, o batismo do próprio Senhor Jesus Cristo no Jordão, né? O conhecimento de que haviam tanques, inclusive a arqueologia já achou ali nas igrejas mais antigas, primeiro e segundo século, tanques, espécies de batistérios dentro dos lugares onde eles se reuniam, mostrando que era usado para esse fim mesmo. Os judeus eles tinham muitos tanques. Você lembra do medo que o judeu tinha de não se purificar as mãos, os pés, né? Aquelas purificações que eles faziam, as purificações cerimoniais. Então eles tinham muitos tanques de água em tudo que é lugar para fazer essas purificações, o que facilitava essa possibilidade de eles conseguido se batizar, tá? Mas, como o irmão disse aí, batismo por aspersão é um batismo válido, tá? Um batismo não é inválido, não. Agora, nós devemos buscar a forma mais pura, né? A gente vai fazer uma pessoa se rebatizar. Inclusive, irmãos, nós não rebatizamos ninguém. Gente, mano, se você diz que algum batismo não é válido, você rebatiza? Não, é porque se o batismo não é válido, não foi um batismo, tá? Foi um banho, né? Entende? Rebatismo não existe. A Bíblia diz há um só batismo. Então, o que acontece é que algumas pessoas praticaram um ritual que chamaram de batismo, mas não era um batismo. Entende? Esse é o caso, por exemplo, do batismo católico, batismo das seitas, né? Tá bem? Mais alguma questão, irmãos? Pode falar. Batismo e ceia. Só existem dois na Escritura. Só existem duas ordenanças. Batismo e ceia. Tá? Qualquer outra coisa é invenção. Qualquer outra coisa em cima disso é invenção. A Escritura não fala nada. Tá? Tudo bem? Os irmãos conseguiram compreender um pouco da nossa história, da nossa linhagem? Eu sei que são muitas linhas, são muito complexos. Né? A gente conhece muito a parte lá de 1517, né? De Lutero, de Calvino, mas é importante nós conhecermos nossas raízes batistas. Tá bem? Então E por isso que eu botei, viu, irmãos? Porque nós somos credo-batistas, né? Parte
principal da doutrina batista é o credo batismo, por isso que eu trouxe no final esses textos todos. Mais adiante eu quero, em um momento próprio, tratar da doutrina da aliança federalista, né? O federalismo batista, pactualismo batista, explicar a diferença entre o aliancismo pedobatista para o aliancismo credo-batista. Mas nós somos aliancistas. Convido você a se colocar de pé para orarmos ao Senhor, pedir para que o Senhor nos abençoe. Você, irmão Nestor, fazer essa oração. Pai amado, Senhor Deus, obrigado por esse estudo. Muito bom, para ajudar o momento da igreja. Com certeza, para nos guiar na história da nossa igreja, na nossa história, por o Senhor nos colocou aqui por sua permissão. Obrigado, meu Deus, por tudo. Senhor, abençoa a nossa noite, obrigado pelos meus irmãos, abençoa nossos irmãos que não puderam vir hoje, por inúmeros motivos. Senhor, nos abençoe. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Convido os irmãos para cantarmos juntos o Amém Tríplice após a bênção. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito repousem sobre todos vocês, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Os irmãos podem se cumprimentar? Vitória, 6 a 0.